Você está me escutando? Estou escutando, Hélio, baixinho, mas estou. Então, agradecer a FEPES aqui, que mais uma vez está nos auxiliando, gravando a nossa reunião, que vai ser disponibilizada depois no YouTube da Prefeitura. Agradecer a todos os conselheiros presentes nessa nossa reunião ordinária do Conselho da Cidade, né? E para a gente conseguir aproveitar ao máximo a nossa reunião, então eu quero agradecer e passar a palavra para o Roberto, superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui em Santa Catarina, né? Roberto fez uma apresentação para a gente aqui no gabinete do prefeito Topazio, para a nossa área de planejamento, com relação aos resultados do censo, né? Os resultados que já puderam ser divulgados para a sociedade com relação ao censo em Florianópolis e também em Santa Catarina, e como é algo muito importante para o ponto de vista de planejamento urbanístico, né? Então, eu fiz questão de convidá-lo também para fazer essa apresentação aqui para os nossos conselheiros, para que a gente tenha uma dimensão do comportamento, né, dessa pesquisa nessa última década, né, e os impactos na nossa cidade. Então, Roberto, te agradecendo novamente, a palavra está contigo. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os conselheiros. É um prazer estar aqui para poder falar dos resultados do censo demográfico, que é tão importante para o país, para o Estado, para o município. Então, eu gostaria de agradecer à Prefeitura por nos dar essa oportunidade de poder divulgar a nossa pesquisa. E esse espaço não poderia ser mais apropriado, porque na sexta-feira agora nós já tivemos 4 divulgações: a população do país, estados e municípios, a divulgação, segunda dela, que foi do censo quilombola, com todas as populações quilombolas do país, a terceira, o censo indígena, e a quarta, que foi agora na sexta-feira, a quarta divulgação foi da idade do Brasil e também a divisão da população em sexo. Então, a gente vai conseguir, com essa apresentação, que deve levar de 15 a 20 minutos, ter uma noção exata do município de Florianópolis, quais foram as mudanças demográficas que houve nos últimos 12 anos. Então, acho que ela é muito pertinente, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, e sobretudo neste ponto aqui, neste fórum, que é o Conselho da Cidade. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, só para vocês terem uma noção da apresentação, ela tem em torno de 40 slides, e eu testei ela algumas vezes, dá mais ou menos de 15 a 20 minutos. E aí, se alguém precisar fazer uma pergunta, por favor, estarei à disposição. Deixa eu compartilhar aqui. Roberto, fica bem à vontade, tá? Não precisa acelerar, tá? A gente acho que tem tempo e é um assunto bem importante aqui para o Conselho. Tudo bem. Eu só vou pedir a gentileza de vocês verificarem se vocês estão vendo a primeira tela. Ainda não, está entrando pelo jeito. Agora entrou. Entrou. Aí eu só vou mudar de tela para ver se ela muda aí também. Mudou. Então, tá. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Então, o objetivo dessa... Roberto, eu acho que tá... Para mim aqui está aparecendo pequeno, não sei se é o layout do meu. Pequeno? Para mim também. Tá. Ele está no canto da tela menor, né? Eu acho que tem que se botar no modo apresentação. Ele está no modo apresentação, mas eu tenho aqui 2 telas. Eu vou... entendi. Talvez seja isso. Eu vou exatamente. Eu vou desconectar as outras telas, vou deixar uma tela simples, e aí eu monto de novo. Leva 1 minuto, só 1 minuto. Não, tranquilo. Vamos ver se agora vai.
Agora só tenho uma tela. Vamos ver se ficou melhor. Vocês me escutam? Agora entrou. Agora tá perfeito. Perfeito, então vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente vai apresentar os dados de população, censo quilombola, censo indígena e a divisão da pirâmide etária brasileira, que é tão importante para o município, né, para a gente saber quantas crianças tem de 0 a 4 anos, de 9 a 14, de 9 a 14, por aí vai. De 4 a 9, de 10 a 14. Bom, primeiramente é importante a gente ter alguns conceitos, porque quando a gente divulgou a população dos municípios, alguns prefeitos vieram até o IBGE com algumas reivindicações, cogitando que o seu município teria mais ou menos, normalmente mais habitantes do que a gente havia divulgado. Então é importante a gente divulgar o conceito, como que a gente estipula a população de município, que está dividido em setores, que é um conceito dentro do IBGE, endereços, domicílios e morador. Então, fundamentalmente, a gente entender o que é morador para o IBGE. Morador é aquela pessoa que tem como domicílio o local, como local habitual de residência na data de referência. Qual que foi a data de referência do IBGE? Foi à meia-noite, do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto. Então, todas as pessoas, mesmo que nós tenhamos começado o censo em 1º de agosto e terminado a coleta já em maio, a gente sempre fazia a mesma pergunta: quem morava nesse domicílio em 31 de julho? E, para além disso, é importante a gente definir que morador é aquela pessoa que se declara morador daquele domicílio. Tem muitas pessoas que, por exemplo, moram em municípios litorâneos, e Santa Catarina é um exemplo clássico disso, né? E mesmo que passe 2, 3, 4 meses lá, mesmo que utilize o serviço de coleta da prefeitura, mesmo que utilize a rede de saúde e a rede de educação, se ele disser que mora, por exemplo, vou dar um exemplo, o sujeito mora, tem como uma casa de veraneio em Balneário Rincão, mas mora em Criciúma, por exemplo. Se ele disser que mora em Criciúma, ele é contado em Criciúma, mesmo tendo ligação de água, coleta de lixo, todas essas questões lá em Balneário Rincão, no sul do estado. Então, isso é fundamental, a gente definir o que é morador e o que é domicílio. E é importante também a gente dizer que o IBGE utilizou nesse censo a mais ampla cobertura tecnológica. Então, a gente tinha imagens de satélite, como essa que a gente está vendo aqui, a gente tinha também, cada dispositivo móvel de coleta tinha um GPS que verificava, essas linhas em verde aqui que a gente consegue ver, é o trajeto feito pelo recenseador na localidade. Então, em muitos casos, ele foi 1, 2, 3, 4, 10 vezes até finalmente encontrar o morador em casa, e a gente supervisionava esse trabalho do recenseador. E como eu falei, cada dispositivo tinha um GPS, e essa imagem a seguir é muito importante, porque cada pontinho amarelo desses é uma coordenada geográfica. À esquerda, a gente tem ali o sul do país, e à direita, a gente tem o município de Florianópolis e um pouco da Grande Florianópolis. Cada ponto amarelo desses é um domicílio. E se a gente ampliar o zoom, a gente consegue chegar na foto do domicílio. Por que isso é importante? Porque a gente fez um cruzamento desse dado que a gente coletou em campo com as coordenadas da ANEEL, da Celesc, por exemplo, Agência Nacional de Energia Elétrica, e as suas subsidiárias, né? E porque eles também têm esse levantamento. Então, onde tinha uma unidade consumidora, a gente foi lá verificar se tinha um domicílio. Então, a gente fez esse cruzamento para garantir que a gente foi a todos os domicílios. E aí, o IBGE hoje tem a certeza que foi em todos os domicílios do estado de Santa Catarina e do país. Mais de 90 milhões de domicílios no país, e aqui em Santa Catarina, mais de 2.800.000 domicílios. E aí, antes de mais nada, já vou chegar com os principais, ou os primeiros resultados. O primeiro foi a população catarinense, que todo mundo que mora aqui em Florianópolis consegue ver isso no estado todo. A população chegou a 7.610.000 habitantes, mais de 7.610.000 habitantes. Foi um crescimento de quase 22% com relação a 2010. É o segundo maior crescimento dentre todas as unidades da federação, atrás apenas do estado de Roraima, que cresceu em torno de 40%, mas Roraima
teve essa migração intensa de venezuelanos, né, o que ocasionou essa subida tão grande, e mesmo com esse crescimento, Roraima chegou a 636 mil habitantes, que é mais ou menos a população de Joinville. Então, Santa Catarina realmente teve um crescimento gigantesco, quase 1,4 milhões de habitantes a mais em relação a 2010, quase 100 mil habitantes, ou mais de 100 mil habitantes por ano nos últimos 12 anos. É um crescimento muito grande. E aí a gente teve essa notícia aí embaixo, a litoralização, né? Como a gente vai ver a seguir, há uma concentração da população no litoral catarinense, com destaque para Florianópolis. Mais de 2 milhões e 800 mil domicílios em todo o estado, isso é um acréscimo de 41% em relação a 2010, quando a gente tinha pouco menos de 2 milhões. Então, esses dados aqui de Santa Catarina, daqui a pouco eu vou afunilar para Florianópolis. Então, tudo isso para dizer que realmente Santa Catarina teve um crescimento destacado, que é coisa que a gente que viaja o estado, a gente percebe. Aqui eu tenho o ranking de todos dos 20 municípios que tiveram maior crescimento absoluto aqui em Santa Catarina. E aí eu destaque para Florianópolis. Florianópolis, de 2010 para 2022, ganhou quase 116 mil habitantes, na frente, inclusive, de Joinville, a maior cidade do estado, que ganhou 101 mil habitantes. Por que esses números... Aí, em seguida, tem Palhoça, com 85 mil. Então, se eu juntar Palhoça e Florianópolis, foram 200 mil pessoas a mais só nesses dois municípios. Aí você tem aqui outros grandes municípios, lembrando que isso aqui é crescimento absoluto, né? Biguaçu está aqui embaixo, no 18º. Mas por que isso aqui é importante, Rafael e demais conselheiros? Porque eu estava falando nessa apresentação, a qual o Rafael se reportou, fez referência, eu falei naquela ocasião com o prefeito, dizendo assim, somente 14 municípios de Santa Catarina têm mais de 100 mil habitantes. Então, se a gente pegar só esse tanto que Florianópolis cresceu, se eu pegasse só esse tanto, já seria a 13ª maior cidade de Santa Catarina. Só esse tanto que cresceu. Então, chegou a 537 mil habitantes. A propósito, é a 6ª capital que mais cresceu em termos absolutos, e a 7ª cidade do país que mais cresceu em termos absolutos. A gente vai ver esse ranking mais adiante. Aqui a gente tem o crescimento percentual, e aí a gente vai ver que todas essas 20 cidades, a maioria delas, tirando Guatambu, que é no oeste do estado, todas localizadas no litoral. Itapoá e Barra Velha, por exemplo, mais de 100% de crescimento em relação a 2010. Então, isso, e aí, claro, né, quando a gente pega umas cidades menores, por exemplo, Guatambu, que tem 4 mil habitantes, Balneário Barra do Sul, a 7ª, por exemplo, é mais fácil você ter esses crescimentos absolutos, crescimentos percentuais um pouco grandes. Mas aí você pega Itapoá e Barra Velha, por exemplo, que tiveram tanto um crescimento absoluto considerável e também percentual. Aqui, outro gráfico importante, pessoal, que é o ranking das 10 maiores cidades de Santa Catarina. À esquerda, a gente vê as 10 maiores cidades em relação a 2010. Você tinha ali Joinville, Florianópolis, Blumenau e São José. Essas 4 permanecem as maiores cidades em 2022, na mesma colocação, Joinville, Florianópolis, Blumenau e São José. A partir ali da 5ª, a gente tem uma movimentação ali no tabuleiro. As 10 são as mesmas, mas elas mudam de posição. Itajaí, por exemplo, que em 2010 era a 7ª maior cidade, passa para 5º colocado em 2022. Já Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, teve um crescimento maior, ganhando aí 3 colocações e passa de 10º colocado para 7º colocado. Então, e isso tudo reflete muito em Florianópolis, porque é na Grande Florianópolis, né? Palhoça, Biguaçu e São José, como a gente vai ver. Aqui a gente tem os 10 menores municípios de Santa Catarina. Isso aqui é outra coisa que chama bastante atenção. A gente tem 11 municípios em Santa Catarina com menos de 2 mil habitantes. Aqui estão os 10 menores. Santiago do Sul, com 1.651, já o era em 2010. Permanece sendo a menor cidade do estado. Só para a gente ter uma noção, assim, o menor município do país é Serra da Saudade, em Minas Gerais, em torno aí de 800 e poucos mil habitantes, e segundo vem Borá, no estado de São Paulo, em torno de 900 habitantes. Esses são os menores. Borá, em São Paulo, era o menor município em 2010,
e ele perde essa primeira colocação como menor município para Serra da Saudade, em Minas Gerais, apenas para título de curiosidade. Aqui estão esses 10 menores municípios, né? Quando a gente vê essas fotos, a gente imagina ali Alto da Bela Vista, Flor do Sertão, né? Isso é toda a área urbana da cidade, então é bem interessante a gente olhar assim e ver o tamanho de uma cidade e comparar com Florianópolis, com Joinville, com Blumenau. E no Brasil, nós somos mais de 203 milhões de habitantes. Quando a gente compara com 2010, nós éramos pouco mais de 190 milhões de habitantes, então o Brasil cresceu quase 13 milhões de habitantes em 12 anos, é mais de 1 milhão de habitantes por ano. Então, poucos países têm 13 milhões de habitantes, né? Então, quando você vê que o Brasil cresceu 13 milhões, a gente vê a imensidão do Brasil, né? O tamanho, né? Aqui a gente tem todos os censos realizados no país, desde 1872, o censo que foi realizado ainda no Império. O IBGE é criado em 1936, e em 1940 o IBGE faz o primeiro censo, e aí a gente chega aqui no último censo. Mas talvez o dado mais importante seja esse aqui, pessoal, que é a taxa geométrica de crescimento anual. Essa taxa é o quanto a gente cresce anualmente. A gente teve um pico lá em 1960, quando a gente crescia quase 3% ao ano. E esse número vem diminuindo, sendo que em 2022, na década de 2010, nos 12 anos que compreendem 2010 até 2022, o Brasil cresceu 0,52% ao ano. E a estimativa é que daqui a 25 anos, nós paremos de crescer, isso aqui vai ficar em zero, e a gente vai começar a diminuir a população. Quando a gente chegar mais ou menos aí a 225 milhões de habitantes, aproximadamente, isso é uma estimativa. Aí a gente começa a diminuir a população. Aqui, um outro fenômeno de Santa Catarina, né? Quando a gente traça uma régua, digamos assim, uma linha dos municípios com mais de 100 mil habitantes, em todo o país, tá? Todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, e a gente pega ali que dentre os 20 primeiros, 4 que mais cresceram em termos percentuais foram de Santa Catarina. De novo, Grande Florianópolis ali, Palhoça. Então você pega Camboriú, Palhoça, Itajaí e Chapecó. Foram municípios com mais de 100 mil habitantes, mas que tiveram um crescimento percentual também muito grande. De novo, né, é importante a gente colocar aqui, porque às vezes você pega um município lá, sei lá, como eu falei ali, o município de Borá, com 900 habitantes. Se ele crescer 90 habitantes, ele já cresceu aí 10%, né? Então, se abre uma fábrica e contrata 1.000 pessoas, o município cresceu mais de 100%. Então, por isso que é importante você colocar essa régua de municípios acima de 100 mil habitantes, para ver o percentual. Já aqui, a gente tem variações absolutas da população. Quais foram os municípios, e aí, dentre os 5.570 municípios do país, o que mais cresceu em termos absolutos foi Manaus, depois Brasília, depois São Paulo, Sorocaba, Goiânia, Boa Vista, e aí já vem Florianópolis. Então, Florianópolis é a 7ª cidade que mais cresceu, dentre as 5.570, em termos absolutos, e a 6ª capital que mais cresceu dentre as 27 capitais do país. E aí você tem aqui ainda Joinville e Palhoça. Então, perceba que sob quaisquer prismas que você verifica, você olha, Santa Catarina e a Grande Florianópolis e a Grande Florianópolis está em destaque, ou estão em destaque. Aí a gente chega no censo quilombola. O que foi o censo quilombola? Pela primeira vez, o IBGE identificou aquelas comunidades quilombolas no país. Não quer dizer que foi a primeira vez que o IBGE contou os quilombolas, porque estas comunidades já eram contadas na população brasileira. Mas foi a primeira vez que o IBGE assim as identificou. E aí verificou que Santa Catarina tem quase 4.500 pessoas identificadas e vivendo em comunidades quilombolas. Há quilombolas em 28 municípios aqui de Santa Catarina, então, menos de 10% dos municípios catarinenses têm população quilombola, e Florianópolis é o 3º município com maior população quilombola. São 433 pessoas identificadas assim.
E o território oficialmente delimitado aqui em Florianópolis é o de Vidal Martins. Então, perceba que está bem concentrado, né? Capivari de Baixo, Araquari e Florianópolis tem quase ali 20, 30, quase 30, ou mais de 35% da população quilombola do estado. Se a gente botar Pescaria Brava e Campos Novos, a gente tem mais de 50% da população. Então, a gente tem uma concentração de quilombolas nesses 5 municípios, e Santa Catarina, Florianópolis, perdão, está destacado ali com o terceiro maior percentual de quilombolas. Já a população indígena, ela está bem mais espalhada no território catarinense. São 228 municípios. Dos 295 que nós temos população indígena em 228. São 21,5 mil indígenas identificados aqui no estado, mais de 18% de crescimento em relação a 2010, e o estado está em 21ª colocação em termos de população indígena, dentre as 27 unidades. E Florianópolis registrou a maior população indígena morando em terras não indígenas, ou seja, fora de terras indígenas. Então, a gente não tem aqui em Florianópolis terras indígenas, mas tem uma população de 1.854 pessoas identificadas como indígenas. É a terceira maior população do estado. E também, embora nós tenhamos 228 municípios com presença de indígenas, mais de 50% deles estão concentrados em Ipuaçu, Chapecó, Florianópolis, José Boatê e Entre Rios. E aí, tudo isso que eu estava demonstrando aqui nesses primeiros 10 minutos foi o censo do Brasil e o censo de Santa Catarina. Agora eu vou botar uma lupa um pouco mais aproximada no município de Florianópolis. E aqui eu devo destacar que a gente teve um apoio muito grande da prefeitura. Eu costumo dizer que a gente faz o censo desde 1940, como eu falei ali, o IBGE tem experiência em censo, mas a gente não faz o censo sozinho. Não faz o censo sem a ajuda da prefeitura, das 295 prefeituras do estado, da imprensa, da população, sobretudo. E eu devo destacar aqui que o apoio que a gente teve da prefeitura de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, foi um destaque. Aqui, nessa primeira imagem, a gente tem um ato simbólico do prefeito Topázio tendo sido o primeiro catarinense a ser recenseado. Ali à direita, a gente colocou essa bandeira azul, é a bandeira com o símbolo do censo, para mostrar para quem chega a Santa Catarina, para quem chega à capital de Santa Catarina, que o censo estava acontecendo. Foram quase 3 meses de exposição. A bandeira, quando a gente retirou, já estava toda retalhada por causa do vento e da chuva. Então, eu acho que esse destaque é muito importante a gente fazer. E a gente teve também, aqui, essas imagens, são o censo feito nas comunidades, que agora, oficialmente, a gente chama de favelas. A gente precisou da ajuda da prefeitura, dos agentes comunitários de saúde, mas também, e sobretudo, da CUFA. A CUFA é a Central Única das Favelas, que fez um acordo com o IBGE Nacional, e aqui em Santa Catarina, por meio de seus representantes locais, nos ajudaram a contratar guias nas comunidades, nas favelas, porque é muito difícil realmente a gente entrar nessas localidades e, na verdade, o mais difícil é você identificar, porque há ruelas sem número, há ruelas sem casas sem números, ruas sem nome. Então, o apoio da CUFA foi fundamental nesse aspecto. E aí a gente conseguiu identificar todas as favelas que nós temos em Florianópolis e todos os moradores que nela residem. E aí a gente chega, então, aos números de Florianópolis. A gente tem aqui, a gente visitou quase 312 mil endereços, e aqui conta hospital, escola, comércio e domicílios. Domicílios, nós identificamos quase 285 mil domicílios em Florianópolis. E destes domicílios, a gente tem, lembra lá do primeiro slide, quando eu coloquei quais eram os conceitos? A gente tem conceito para domicílio, que é domicílio ocupado, domicílio vago e de uso ocasional. O ocupado, por óbvio, é aquele que tem pessoas morando de maneira regular. Domicílio vago é aquele que está para alugar ou está sem uma destinação específica. E o domicílio de uso ocasional são aqueles de praia. Perceba que nós temos um percentual bem grande, quase 13%, de domicílios de uso ocasional aqui em Florianópolis, o que é bastante esperado pelo perfil do município. Aqui sempre é importante a gente comparar os dados de 2010 com 2022 para ver se não tem muita discrepância, né? E realmente a gente percebe que há um crescimento no número de domicílios ocupados
e, por sua vez, uma diminuição no número de domicílios vagos e também de uso ocasionais. Uso ocasional. Isso mostra que Florianópolis, como diz na gíria, está bombando, né? Aqui, uma outra questão que eu gosto sempre de fazer é uma comparação dos 3 maiores municípios de Santa Catarina. O maior é Joinville, depois Florianópolis, depois Blumenau, mas o que mais cresceu em termos percentuais, o que mais teve crescimento nos domicílios em números percentuais foi Florianópolis. Então, Florianópolis cresce 46% no seu número de domicílios, então há uma construção civil mais exacerbada aqui, e quando comparado com Joinville, que foi o segundo que mais cresceu, e Blumenau, o terceiro que mais cresceu. Isso eu estou falando de domicílios ocupados. Já com relação à população, a gente chegou a Florianópolis a 537.211 moradores. Mais da metade, 52,1%, é composto de mulheres, temos 280.008 mulheres e 257.203 homens. Então, a população é majoritariamente feminina. Por sinal, pessoal, a gente tem isso espalhado em quase todos os 5.570 municípios. O Brasil é majoritariamente feminino desde 1991, quando foi... Desde aquele censo, a gente começa a ter mais mulheres do que homens. Há ainda um número de nascimentos maiores, em todas as cidades, nascem mais homens do que mulheres, mas com o passar dos anos, né, a gente vai perdendo população masculina por uma série de razões. Então, a principal delas é que ali na idade de 18 até 30 anos, a gente perde uma série um número muito grande de homens por questões externas, como violência, o uso de entorpecentes, acidentes... Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, que eu estou com o WhatsApp web, e aí fica dando esse apito aí que eu acho que deve incomodar a quem está... Aqui não está alcançando, não. Ah, tá. Só que eu vou fechar aqui. Pronto. Então, essa questão que eu estava falando da população masculina, nascem mais homens em todo o país, mas ao longo da trajetória a gente vai perdendo população masculina por uma série de razões, e a principal delas é essa questão de mortes violentas, no trânsito, violência, drogas, uma série de razões realmente faz com que nós tenhamos uma perda de população. E, para além disso, nós temos uma... Não entendi. Meu Deus do céu. Nós temos uma outra questão... A Siri está aqui. Agora eu acho que todo mundo escuta. Estou tentando desligar meu celular aqui, agora eu consegui. Então, uma outra questão, além da perda de população masculina nessa idade, que muitas vezes chega a 11 vezes o que a gente perde de população feminina, as mulheres elas têm uma longevidade maior. Em média, a gente tem as mulheres vivendo até 82 anos e os homens vivendo até 78 anos. Então, como a gente está, e cada vez está aumentando mais a expectativa de vida, o estoque, e me perdoem falar assim da população, mas em termos estatísticos, o estoque de população feminina acaba ficando maior. Então, o que a gente tem é um reflexo que vai fazer com que, ao longo dos anos vindouros, a gente vai aumentar ainda mais a população feminina em desfavor, digamos assim, da população masculina. E a média de moradores por domicílios é de 2,44. E perceba que, isso aqui dados de Florianópolis, a gente começa lá em 2000 com 3,29 moradores por domicílio, em 2010 cai para 2,84 e em 2022 cai para 2,44. Então, a gente tem aumentado o número de moradores unipessoais, né, que é aquele caso que você tem uma pessoa morando sozinha, mas há também naqueles domicílios, naquelas famílias com apenas um filho. Isso está cada vez mais comum, ou até mesmo sem filhos. Isso faz com que nós tenhamos uma diminuição no número de moradores por domicílio. E por isso que a gente aumenta a demanda por novos domicílios, porque está diminuindo o número de pessoas em cada domicílio
não obstante o fato de que nós estejamos aumentando a população. Você aumenta a população, mas o número de pessoas querendo morar juntas é menor. Isso faz com que tenha uma demanda maior de domicílios. Então, é esse triângulo que a prefeitura enfim, o conselho e o plano diretor tem que tentar resolver, né? Mais pessoas não querendo dividir o mesmo local, então você tem que ter domicílios para esse povo. Aqui, o crescimento, né? De 2000 para 2010, Florianópolis cresceu 23% e acelerou o crescimento de 2010 para 2022. E aí, a saber como vai ser de 2022 para 2030, os próximos 8 anos, 2030 será o próximo censo. População de Florianópolis, 537.211, numa área de 675 quilômetros, acho que aqui é 675, isso, quilômetros quadrados. Densidade demográfica de 796 habitantes por quilômetro quadrado. É a 6ª posição em Santa Catarina. Ou seja, a gente tem ainda, embora nós tenhamos essa ilha tão grande, a gente tem uma densidade demográfica bastante considerável. Aqui eu fiz uma brincadeira quando eu estive na prefeitura, né, comparando Joinville com Florianópolis, né, que em 1970 Florianópolis era maior do que Joinville em termos de população, e aí com aquele boom da indústria do norte catarinense, metalmecânica, Joinville começou a crescer, mas agora nesses últimos 12 anos, né, essa diferença diminuiu um pouco, e aí a questão é saber como que a gente vai ser em 2030. E outra coisa que é importante para o planejamento da mobilidade urbana, do transporte público, é a questão da Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis, ela tem aqui, perceba, em 2022, ela é a 4ª maior grande região, com 1.326.000 habitantes, a maior ainda é o Vale do Itajaí, com quase 2 milhões de habitantes, depois o Norte Catarinense, com quase 1,5, o Oeste com 1,4 e Grande Florianópolis com 1,3. Mas percebam duas coisas importantes. Primeiro que, em termos percentuais, a grande região que mais cresceu foi a Grande Florianópolis, está o círculo vermelho aqui, com 33%, mas percebam essa questão. Embora Florianópolis seja, ou a Grande Florianópolis seja a 4ª maior grande região, ela tem o menor número de municípios, só tem 21 municípios. Então, você pega lá, o Vale do Itajaí é a maior grande região, mas ela tem 54 municípios. Então, a média, digamos assim, de habitantes por municípios, por município aqui da Grande Florianópolis é realmente grande, quando a gente divide por toda a região. Da mesma forma, eu fiz aqui o crescimento absoluto e relativo das capitais do país, né? Lembra, Florianópolis, como eu havia falado, foi a 2ª que mais cresceu em termos percentuais, perceba aqui o círculo em vermelho, 27,5%, atrás de Boa Vista, e foi também a 2ª que mais cresceu, aliás, perdão, a 6ª que mais cresceu dentre todas as capitais, que é esse, em termos absolutos, quase 116.000 habitantes em 12 anos. São vários números, tá, gente? Tudo isso vai estar divulgado, eu posso, inclusive, disponibilizar essa apresentação a todos aqui, mas, enfim. E aí, finalmente... Pois não? Em números absolutos, é a 6ª capital, 7ª cidade. Mas, percentualmente, ela passa a ser o terceiro maior crescimento do país, é isso? Não, percentualmente, aí a gente tem duas questões. Percentualmente, a gente coloca só nas capitais. Dentre as capitais, ela é a 2ª que mais cresceu em termos percentuais, com 27,5%. Terceira, Palmas me desculpe, terceira, perdão. Palmas no Tocantins foi a 2ª, tem razão. É a terceira. Tá. Em termos absolutos, ela é a 6ª. Agora, dentre os 5.570 municípios, se a gente colocar linearmente, não faz muito sentido a gente colocar só em termos percentuais, porque aí você pode ter um município que tenha, como eu falei, 1.000 habitantes, e ele ganhou mais 1.000 habitantes, por exemplo, e ele chegou a 2.000 habitantes, e ele está lá em 100% de crescimento, então por isso que a gente faz aquela colocação com municípios de mais de 100.000 habitantes. Aí quando eu coloco municípios de mais de 100.000 habitantes, Florianópolis, se eu não me engano, foi a 44ª cidade que mais cresceu. Deixa eu voltar rapidamente aqui, que eu já pego esse. Com mais de 100.000 habitantes, eu acho que está aqui, ó. Vamos lá.
Aqui, deixa eu ver. Não, eu não tenho ele agora aqui. Rápido. Deixa eu ver se eu acho ele rápido. Não, eu não encontrei aqui, mas tudo bem. Vamos voltar lá. Mas depois eu pego. Se eu não me engano, é a 44ª. Aqui, ó. Esse daqui, municípios com mais de 100 mil habitantes, a gente tem 4 municípios de Santa Catarina. Camboriú, Palhoça, Itajaí e Chapecó. Isso dentre as 5.570, aliás, dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Nesse ranking, Florianópolis está em 44ª colocação. Em termos absolutos, como eu falei, em 6ª capital, 7ª cidade. Podem interromper, tá, gente? Que é bem, essa interação é até bem valiosa. Já com relação à pirâmide etária, a gente percebe que a gente não tem mais uma pirâmide. Em 2010, a gente até tinha uma coisa que parece um peão ali, né? Mas é diferente do país. No Brasil, a gente até tinha uma pirâmide, mas essa daqui é de Santa Catarina, tá? A gente tem ali em 2010 esse formato, e em 2022, perceba que a gente tem diminuído a população de 0 a 4 anos. E de 5... Perceba que, olha bem, se a gente comparar com o dado da esquerda, a população de 0 a 4 anos diminuiu, a população de 5 a 9 anos diminuiu, de 10 a 14 diminuiu, e assim vai indo até de 30 a 34 anos. A partir de 30 anos, a gente tem um volume maior de população. O que significa isso? Que a gente está subindo a pirâmide etária. Cada vez a gente tem menos crianças entrando no mercado de trabalho, entrando na vida, e um número maior subindo ali por exemplo, tendo uma demanda de graduação, por exemplo, e lá em cima, no topo da pirâmide, aumentando o número de pessoas acima de 60 a 65 anos. Isso, quando a gente coloca no horizonte de 20, 30 anos, a gente começa a perceber, por exemplo, a necessidade ou não de construir mais creches e escolas de ensino fundamental e dedicar mais recurso, por exemplo, a essas questões da terceira idade, de mobilidade urbana, de mobilidade nas calçadas, acessibilidade, etc. Mas isso é só um devaneio aqui, mas e claro que a gente tem esse dado esmiuçado para todas as faixas etárias, para todos os 5.570 municípios do país. Roberto, pois não? Uma curiosidade com relação à pirâmide, essas faixas etárias sempre foram assim? De 5 anos, ou já foi menor? Isso, elas são sempre assim. Essa daqui é um padrão internacional, mas a gente consegue, digamos assim, customizar de acordo com a demanda, né? A gente consegue para todas as faixas etárias, mas o padrão internacional é esse aqui. Não, estou falando assim, historicamente, sempre foi de 5 em 5. Sim. Até para a gente poder fazer essa comparação histórica. Não, então, se alguma vez, por exemplo, em vez de 5 em 5 for de 10 em 10, realmente a pirâmide formaria melhor uma pirâmide. Ah, sim. Não, exato. E aí, inclusive, é importante a gente perceber que quando a gente compara a região sul do país, ela tem esse formato, e aí, inclusive, as populações mais envelhecidas são a população do sul do país. O Rio Grande do Sul é o estado que tem a população mais envelhecida e tem o menor número de jovens. E é bem assim, o sul, população mais envelhecida, seguida do Sudeste, seguida do Centro-Oeste, seguida do Nordeste, e, finalmente, a população mais jovem do país é a do Norte do país. Substancialmente, populações têm um grau de população indígena muito grande, historicamente, as populações indígenas ainda têm um número de filhos bem maior. E quando a gente compara, recentemente, o Angola, na África, fez o censo deles, e a gente comparou a pirâmide. Ainda há uma grande população jovem em Angola, na África, e eles têm exatamente uma pirâmide, que é muito parecida com a pirâmide que nós tínhamos lá na década de 70 no país. Então, há uma trajetória de diminuição do número de filhos de acordo com o desenvolvimento econômico do país. Aí são vários estudos que podem apontar isso, mas a gente consegue perceber isso tanto fora do país quanto internamente. E aqui, perceba, esse gráfico é bem interessante. A princípio parece difícil de entender, mas eu vou mostrar bem. Você vai ver aqui, desde o censo de 1980, que é esse aqui de um lado é masculino, do lado é feminino, do lado direito é feminino, e do esquerdo é masculino, mas o comportamento é igual. Você percebe aqui, esse em verde clarinho aqui, é o censo de 1980. Então, a gente tinha uma população muito grande, de 0 a 4 anos, quase ali 7% da população. Quando a gente vai para esse segundo risquinho aqui, que é esse bege, em 1991, já cai para 5,5%.
esse em laranja é o censo de 2000, o roxinho é o censo de 2010 e agora o censo de 2022. Isso daqui para o estado de Santa Catarina. Então, percebam que indubitavelmente, a gente está diminuindo a base da pirâmide. Diminuindo. E isso aqui, para a prefeitura, significa a demanda, por exemplo, de creche. É o que vem primeiro. E eu não estou, perceba, eu não estou aqui defendendo, fazendo a advocacia para diminuir ou aumentar o número de creches, mas é um dado, inclusive eu nem sei se a quantidade de pessoas nessa faixa etária é atualmente atendida pela rede de creches. Então, por favor, não me entendam mal. Mas é uma análise que se hoje se a gente tivesse ou se tem a integralidade das crianças atendidas pela creche, a ideia é que daqui a 8 anos, ou daqui para frente, essa demanda vai diminuindo. Então, é importante deixar isso muito claro, sobretudo nesse fórum que a gente está trabalhando aqui. Quem está preocupado é a Previdência, né? Por óbvio. Então, é por isso que é importante a gente falar exatamente isso. O que se depreende desse gráfico é que você tem uma população jovem diminuindo, chegando ao mercado de trabalho, já quase que insuficiente, e lá em cima as pessoas, por sorte, uma boa notícia, vivendo mais. Só que a Previdência tem que dar conta disso, né? Então, é por isso que é importante esses dados técnicos e isentos. Aí, o poder público e a sociedade como um todo que vai tomar as decisões tem que utilizar o dado de maneira isenta. Então, por isso que é importante a gente estudar o dado. A gente está chegando ao final, tá, gente? Aí, proporção de homens e mulheres, né, em Santa Catarina como um todo, 49% de mulheres para quase 51% de homens. Em Florianópolis, quase 48% de de homens, para 52% de mulheres, eu não me lembro se eu falei certo ali em cima, né? 49% de homens para 51% de mulheres. Florianópolis, 48% de homens para 52% de mulheres. E a maior proporção de homens em Santa Catarina é São Cristóvão do Sul. Tem quase 64% da população de homens. Aí a pessoa pode se perguntar, poxa, mas por que tem tanto homem em São Cristóvão do Sul? É que lá a gente tem uma penitenciária. E aí é sabido que a população, né, carcerária é majoritariamente masculina. Então, num município ali que tem aproximadamente 6 mil habitantes, quase a metade aí, eu não sei exatamente qual é a população carcerária lá, mas tem uma população muito grande carcerária, se não me engano, 2 mil pessoas. Então, aí por isso a gente tem 64%. E a população carcerária, quando está em pena transitada ou julgado, ela conta para aquele município cuja sede está instalada essa penitenciária, que é o caso de São Cristóvão do Sul. E a maior população ou proporção de mulheres está em Balneário Camboriú, com quase 53%. Pois não. Em Florianópolis nós temos penitenciária. Em Balneário Camboriú, salvo engano, nós não temos, né? Uhum. Então, essa configuração foi levada em consideração, não há necessidade de levar em consideração, tendo em vista só o quantitativo mesmo. Na verdade, é levado em consideração, só que o que acontece com relação a Florianópolis e sua penitenciária é que a quantidade de detentos que a gente tem naquela penitenciária, ela acaba ficando insignificante para o tamanho da população, que é de quase 537 mil habitantes. Já para São Cristóvão do Sul, como São Cristóvão do Sul tem aproximadamente 6 mil habitantes, quando você tem ali 2 mil detentos, aí isso se torna um percentual muito grande. Então, é por isso que ela não faz tanta diferença em Florianópolis como faz em São Cristóvão do Sul. Obrigado. Bem, e aí eu coloquei aqui, isso aqui é outra coisa interessante, a gente comparar Florianópolis com Santa Catarina. Aí claro que a gente tem, como eu falei, de todas as faixas etárias, isso está disponível para a prefeitura. Mas eu coloquei aqui de 0 a 14 anos, por exemplo, que o ensino fundamental ali, né? E depois de 15 a 64 anos, que é digamos assim, a idade da pessoa com idade para trabalhar, e 65 anos a mais. Economicamente ativa. Economicamente ativa, isso.
havia me ocorrido, me esqueci. E aí o que acontece? Quando a gente coloca de 0 a 14 anos, Santa Catarina tem 18, quase 19% da população nessa faixa etária, já Florianópolis, pouco mais de 15%. Já em idade para trabalhar, pessoas economicamente ativas, Santa Catarina 71%, Florianópolis quase 73%. E com 65 anos ou mais, Santa Catarina 10% e Florianópolis quase 12%. Isso também é uma configuração das cidades litorâneas. Em cidades menores e do litoral, a gente tem uma população de 65 anos ou mais muito maior, até percentualmente, porque é um local onde as pessoas sonham em passar a aposentadoria no litoral, né? Então, é bem interessante quando a gente expande isso para todos os municípios, para todas as faixas etárias, como eu falei, a gente tem isso disponível. Bem, a gente tem um monte de dados, todos eles estão disponíveis nesses dois links que eu pus aqui, o Sidra, que é o sistema de recuperação ali de dados do IBGE, e o site do censo. Então, a gente tem um monte de outros dados aqui, mas para a gente não se estender muito, eu acho que já deu aí mais ou menos uns 30 minutos, que era o que eu tinha previsto, até um pouco acima, eu finalizo e gostaria de mais uma vez agradecer à Prefeitura e ao Rafael por a gente ter esse momento e essa oportunidade de fazer a apresentação aqui nesse fórum que é tão importante, que é o Conselho da Cidade, que é o maior consumidor dos nossos dados. Mais uma vez, fico à disposição e para fazer sob demanda as informações que esse conselho tenha necessidade. Muito obrigado, Rafael. E a todos. Roberto, eu agradeço demais, né? Eu como gestor, eu adoro me basear em dados técnicos, né? E estou sedento por vocês liberarem mais dados e a gente conseguiu georreferenciá-los aqui no nosso GEL, principalmente, né? Sei que vocês coletaram muitos dados, que vai de bueiros, dados sobre edificação, então a gente realmente tá bem com bastante, a gente está bastante ansioso com relação a esses dados, mas já estamos usando os resultados do censo. Foi muito legal porque os dados de população divulgados pelo censo do IBGE vieram de encontro com as estimativas que a nossa equipe do IPUF, da equipe de planejamento, de geógrafos ali, estavam apontando. A gente fez uma estimativa baseada na mancha urbana, né? Então, a gente pegou a mancha urbana do município e estabeleceu alguns modelos. A gente, para o plano diretor, ano passado, a gente estava apontando uma população de 535 mil habitantes, deu 537. Então, foi muito legal nesse sentido, né? E evidenciando, né, o que a gente vem percebendo também nas pressões que a gente está tendo nos serviços públicos, né? As pressões que nós estamos tendo com relação ao crescimento dos bairros, né? A gente ficou muito evidente que a gente não conseguiu absorver todo o crescimento populacional que Florianópolis demandou, e por mais que a gente tenha crescido muito do crescimento foi absorvido por Palhoça, especialmente, São José e Biguaçu, né? Mas nesses fóruns de planejamento aqui da região metropolitana, a gente discutiu lá na Secretaria de Planejamento de Estado, né? Os modelos, realmente o modelo de fomento ao parcelamento regular do solo de Palhoça, dos 4 municípios que formam o núcleo da região metropolitana, Palhoça tem a política de parcelamento regular do solo menos burocrática, digamos assim, e isso privilegiou muito que eles absorvessem um número significativo, né, de população residente lá, e também um perfil de cidade dormitório, né? Então, um movimento pendular muito grande, né, entre Florianópolis e Palhoça nesse sentido. E, no nosso caso, né, aqui em Florianópolis, as planícies, nos últimos 10 anos, absorveram esse grande crescimento, especialmente Rio Vermelho, Campeche, Ingleses, né? Nós tivemos, nos últimos 12 anos, um
uma expansão da mancha urbana ocupada muito grande. E também a gente evidencia isso também nos dados do transporte coletivo. Né? As nossas linhas que tiveram maior expansão da demanda por transporte foram justamente essas também. Né? Mas, claro que esses dados são super importantes para a gente conseguir estabelecer políticas públicas, né, para conseguir organizar esse crescimento da cidade. A gente fica muito feliz também, porque a cidade viva é a cidade que tem capacidade de atrair pessoas. Né? Também os dados do IBGE mostraram um número significativo de crescimento advindo de um movimento migratório, né? Então, enfim, eu quero deixar aberto para os demais conselheiros, né, poderem fazer questionamentos, tirar as suas dúvidas contigo. Tá, pessoal? Então, eu vou chamar aqui por ordem de quem levanta a mão, começando pela Esther. Boa tarde, Roberto. Obrigada pela apresentação. Não, coincidentemente, antes de eu te fazer uma pergunta, hoje de manhã no Estadão, eu não assisti todas as reportagens, mas 3 reportagens corroboraram a tua apresentação de hoje, que foi a questão da residência com apenas um filho, né? Questões econômicas estão levando a isso. E isso é muito importante para o planejamento municipal, né? De creche, de escola, de posto de saúde. A população mais velha, também teve outra reportagem sobre o envelhecimento da população, que é outra questão fundamental para o planejamento municipal, porque dá uma série de indicativos, né? E a questão da população jovem masculina morrer muito mais em razão da violência, né? Por isso a gente tem aí uma população. Mas a minha pergunta é que você falou sobre o nosso quilombo de Florianópolis, que eu acho que você quis se referir àquele do Rio Vermelho. Isso, exatamente. Ele já está oficializado? Sim. Ah, tá, eu não sabia. Sim. Que tinha terminado o processo, então, encerrou o processo. Sim. Que eu saiba, sim, posso verificar isso, mas pela minha informação aqui, o único que a gente tinha denominado como quilombo, território quilombola, era aquele do Rio Vermelho. Sim. Ah, então tá, isso, obrigada. Mas o Bruno Negri já está me dizendo aqui que a terra não foi titulada. Mas é que para o IBGE, isso é importante, né? Não necessariamente ela precisava estar oficializada. Então, a gente tinha como um território de interesse, tinha várias classificações dentro da nossa pesquisa, né? Mas o importante era identificar a população quilombola. A questão, digamos assim, de registro, a gente acabou não... A gente até definiu, mas para mim aqui, na minha apresentação, eu não tinha essa informação. Mas isso é interessante para registro, né? Porque se o IBGE identifica a população quilombola, isso vai fazer parte do processo também, né? Imagino que sim, né? Mas o processo burocrático de identificação eu não tenho informação, mas a gente sabe que naquela... E da mesma forma, por exemplo, a população indígena, isso é mais complexo ainda, porque tanto que Florianópolis é o município que tem a maior população indígena de Santa Catarina vivendo fora de território indígena. Então, para nós, o interessante era identificar a população. Mas agradeço aí o Bruno, que já me corrigiu aqui em tempo. Obrigada. Obrigado. Getúlio, a palavra está contigo. Boa tarde. Parabéns aí, Roberto, pela exposição. Eu tenho 4... curiosidades, eu vou fazer as 4 e você responde aí na ordem, por favor. O censo foi em 2022, né? E terminou quando? Foi no final do... desculpe, por favor. Tá, e terminou, acho que foi em 2022 mesmo, né? Mas, de qualquer jeito, qual é o fator, a fase que mais tomou tempo entre o processamento e a divulgação das informações? Já respondo essa ou você vai fazer as 4 e depois eu respondo? Acho melhor então responder logo, senão a gente se perde depois. Eu acho melhor também. Bom, a gente começou o censo dia 1º de agosto e terminou ele no dia 28 de maio. E aí fizemos a primeira divulgação no dia 28 de junho.
Aí tem uma série de processamentos que a gente faz. Eu não tenho especificamente aquele que mais demorou. Eu tenho durante o processo de coleta. O que mais demorou realmente foi no final ali, quando a gente teve que fazer as favelas e os condomínios de alta renda. Foram os locais onde a gente tinha mais recusa. Recusa nos condomínios de alta renda, que as pessoas não recebiam o recenseador, e no caso das favelas, essa dificuldade que eu falei, de identificar, de entrar e etc. Quando a gente fez essas ações, condomínio no mapa e favela no mapa, a gente conseguiu resolver esse problema. Agora, na divulgação, a gente tem que entender que a gente trabalha com Big Data, ou Big Data, como quiserem, que são dados de população de 203 milhões de pessoas. Por mais que nós tenhamos tudo isso digitalizado, e grandes computadores trabalhando, a gente tem que fazer trabalhos de consistência, né? Porque há alguns dados que são imputados incorretamente e a gente vai expurgando esses dados. Então, por isso a gente teve essas, e isso é natural em todos os censos, a gente vai divulgando em etapas. Então, a gente já teve 4 divulgações, aí a gente tem outras divulgações, a gente não tem o calendário ainda, mas a gente vai divulgar a questão que é fundamental, que o Rafael havia se reportado, que é a pesquisa do entorno, saber quais os logradouros que tem, se estão arborizados, se tem bueiro, se tem rampa para cadeirante, se tem placa, se tem ponto de ônibus, se tem obstáculo na calçada, tudo isso a gente vai divulgar a questão da saúde, pela primeira vez a questão da população com o TEA, transtorno do espectro autista, então todos esses dados a gente tem que ir processando e vai divulgando. Eu não tenho informação se a gente vai conseguir fazer mais alguma divulgação até o final desse ano, mas o ano que vem eu já garanto que a gente tem muita coisa que vai ser divulgada e vai ser insumo fundamental para o planejamento da prefeitura. Ok, 2 informações que não sei se deve ter sido recolhidas, né? Número de automóveis e imigrantes, né? Imigração, né? De onde vem a maioria, ou assim, de qual região eles vêm mais, né? Sim, automóveis não, imigrantes, sim. Essa vai ser, por sinal, uma coisa bem interessante, vai divulgar, eu já imagino, né, não tenho esse dado, mas é bem provável que a gente vai ter que a gente já tem uma outra pesquisa, que é o registro civil, que é as pessoas que nascem, né? Então, as pessoas que nasceram aqui, a gente vê de onde que é a mãe. O último registro civil, que foi em 2019, a gente já percebeu que as mães paraenses, por exemplo, do estado do Pará, já era o 5º maior contingente, atrás de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, é provável que nós tenhamos, né, essa informação de imigração interna e imigração também de outros países. Então, a gente vai ter essa informação, sim, de automóveis no Fonatran e no Detran. Só para terminar, então, eu sou cartógrafo, eu tive contato com o IBGE na época no Rio, né? Então, tem uma parte de geodésia muito grande, né? Uhum. Mas tem alguma relação com o aquecimento global? Alguma pesquisa, o IBGE, sabe se tem? Não, o IBGE não faz essa pesquisa com o aquecimento global, mas a gente faz o levantamento de uso da terra, uma parte toda de pedologia, né, dos solos, de cobertura de florestas, de biomas, a gente faz toda essa parte de recursos naturais, mas a gente não faz necessariamente uma correlação com o aquecimento do clima. A gente fornece o dado para pesquisadores que façam esse cruzamento com o INPE, por exemplo, que tem essa questão das queimadas, etc. É que o IBGE que no Brasil estabelece a forma não a forma da Terra, né? Aí é um órgão, é a ONU que faz isso, né? Uhum. Mas elevando o nível do mar, né? Sim. A forma da Terra muda também um pouquinho, né? Mas muito obrigado aí pela resposta. Getúlio, obrigado. Hélio. Bom, boa tarde a todos. Aí, o Roberto, obrigado aí, parabéns pela apresentação. A gente acompanha os trabalhos do censo do IBGE desde o seu início, né? Desde da pré-instalação e da pré-pesquisa, e parabenizo aí pela colheita de informações aí que, ao meu ver, eu acho que foi o censo mais difícil de todos, né? A gente acompanhou, no primeiro momento, foi conseguir recursos humanos para trabalhar no censo, depois, num outro momento, a dificuldade de coleta da informação, porque as pessoas cada vez mais
tem né, a sensação de segurança e outras questões aí que dificultam bastante o acesso, embora a gente vê, e você não falou, e não é o motivo da reunião hoje, mas o IBGE usou também muita tecnologia para poder coletar essas informações, se não presencial, também remotamente. Eu acho que foi um grande ganho, é a tendência futura, que o IBGE talvez parta aí no futuro para uma coleta mais remota, né? Uhum. Mas, efetivamente, eu acompanhei todas as etapas aí do censo e parabenizo aí a CDL Florianópolis, em nome da CDL Florianópolis, o trabalho de vocês aí. Eu tenho certeza que os dados estão com uma grande fidedignidade, que é importante para a gente se basear qualquer planejamento, tanto da parte privada, principalmente da parte pública, em cima de informações fidedignas. Obrigado, parabéns aí. Muito obrigado, muito gentis das suas palavras. Só para, aproveitando o gancho do Hélio, parece que teve não sei se foi fake ou não, mas teve, assim, uma notícia de pessoal, que o pessoal estava usando o uniforme do IBGE para assaltar, né? Acho que foi na época do censo. Isso deve ter também atrapalhado, né? A gente teve uma série de dificuldades, né? Mas, por sorte, a gente não teve nenhum caso desses, assim, de pessoas utilizando o colete, né? Como já houve dos Correios. Mas o maior, foi até uma notícia boa, a gente tem aqui em Santa Catarina pleno emprego, a gente está com em torno de 3% de desemprego, e isso fez com que a gente tivesse muita dificuldade de contratar recenseadores. A gente teve também episódios de enchente no período do censo, e também, é óbvio, o que teve foi combater as fake news, no sentido assim, a gente estava junto com o período eleitoral, então não sei se todos lembram que teve alguns estados que um governador estava em primeiro, e aí quando saiu o resultado das eleições ele ficou em terceiro, e o outro que estava em terceiro, foi uma série de questões, e aí espalhou-se pela internet a ideia de que as pesquisas não valem nada, e não acredite nas pesquisas, no momento que a gente estava em campo fazendo o quê? Pesquisa, a nossa principal pesquisa, isso nos atrapalhou muito. Então, por isso que a gente precisou muito da prefeitura, das prefeituras, da FECAM, Federação Catarinense Municípios, também da imprensa. Então, foi um trabalho longo, mas a gente ainda tem uma grife, que é a grife IBGE, que está relacionado com dados fidedignos e com transparência pública. A gente recebeu aqui em Florianópolis, Rafael, a visita de observadores da ONU. Foram 25 países vieram para o Brasil, 5 estados receberam observadores da ONU, e Florianópolis foi Santa Catarina e Florianópolis, né, um dos municípios, dos 5 municípios que receberam observadores da ONU. Então, tudo isso fez com que a gente dirimisse alguns desses problemas, mas não foram poucos. Maravilha. Hélio. Eu queria completar, Rafael, só fazendo justiça aí, e parabenizando também ao prefeito e toda a equipe pela colaboração, pelo nível de colaboração ao IBGE, né? A gente acompanhou isso também nas reuniões que o IBGE fazia, o prefeito estava sempre presente, e a equipe também, e realmente o sucesso desses números eu atribuo mais grandemente a colaboração do Poder Público Municipal. Parabéns a todos, a equipe do IBGE, a equipe da Prefeitura, a todos que contribuíram para que a gente tivesse esses dados atualizados. Obrigado. Obrigado, Hélio. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra sobre esse tema? Mais uma vez. Agora tem que pensar no próximo censo, né? Que é de 10 em 10 anos, né? E esse ano, o último agora foi atrasado, né? Tendo em vista aí falta de recursos. E quero crer que não seja barato, né? Mesmo usando tecnologia, né? Agora, mas de qualquer jeito tem que usar bastante mão de obra, né? São muitos domicílios, muitos censos, né? Obrigado. Maravilha. Bom, acho que o nosso desafio como gestores públicos inclusive, num momento em que os dados se tornam cada vez mais perecíveis, né, Roberto? O nosso desafio de talvez não esperar mais por 10 anos, né? A necessidade pela dinâmica, né, da informação, da necessidade de informação, talvez até ter resultados de pesquisa dessa magnitude com um intervalo de tempo
talvez menor do que uma década, né? Me permita até, desculpe interrompê-lo, Rafael, só uma parte. De fato, né, no meio da década, a gente tem a contagem populacional, que é uma espécie de mini censo. E a gente teve essa contagem em 96, aí depois o censo em 2000, aí em 2007 tivemos a contagem, e aí o censo de 2010. Aí não tivemos a contagem em 2015, 16, que foi aquele biênio em que houve, inclusive, um problema grave com a economia e resultou no impeachment da então presidente. E aí a gente vê hoje o quanto foi prejudicial não ter feito. Então, você tem plena razão em demandar isso. Bom, só te agradecer novamente, né? Senhores, antes de passar, eu quero trocar a pauta, então. Vamos para as atas, João? Vamos. Quais atas a gente tem? 68 a 72. 69, 70, 71. Ata 68, 69, 70, 71. 70. Isso. Todas as considerações que foram enviadas por e-mail foram acatadas, acho que só do Getúlio, né, foi... O Jorge Getúlio que encaminhou, somente os órgãos para o Jorge Getúlio que encaminhou. Tá bem. Foram acatadas, então? Então, quero deixar aberto, se alguém tem alguma consideração ainda a fazer sobre essas atas, pode se manifestar nesse momento. Não tendo nenhuma manifestação, então, eu coloco em deliberação. Quem for contra a aprovação das atas, que se manifeste levantando a mão. Aprovadas nossas atas por unanimidade, João. Então, a gente vai proceder à assinatura e encaminhamento aos demais conselheiros. Senhores, nós tínhamos um outro item da pauta, que era a apresentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O que acontece? Desculpa a vocês, a gente está, nessas 2 últimas semanas, em especial numa força-tarefa da Fazenda para rodar o IPTU 2024. Então, hoje a Fazenda está lá parada, porque eles estão rodando o modelo do IPTU. E a Camila, nossa contadora, que é a contadora do fundo, que ia apresentar, está lá na força-tarefa de conferência e não pôde fazer a participação hoje. Então, vou passar para a próxima reunião ordinária, do dia de novembro. A gente deve fazer no dia 20 de novembro, a próxima reunião ordinária. Então, a pauta da apresentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano fica para a próxima reunião, para que a contadora do fundo possa vir fazer a demonstração dos resultados da FNDU para todos. Tá? Só pedir desculpa realmente, que a secretária me avisou que ela não poderia vir porque estaria com a força-tarefa, né? Então, como ela é a servidora responsável pelo fundo, então eu deixo para a próxima pauta, no dia 20/11, a apresentação do FMDU. Tá certo? Esther? Não, então você vai encerrar a reunião? Sim. Ah, tá, não, é porque eu queria fazer uma colocação em relação à reunião passada. Tá bem, a gente vai agora para a etapa de considerações finais, tá? Qualquer conselheiro que queira fazer uso sobre outros assuntos, fique à vontade. Não, eu deixei para fazer, porque para deixar na ata da reunião ordinária, que na reunião passada encerraram a reunião com 2 afirmações aí que eu gostaria de registrar, que discordo. Primeiro, que todos devem, não sei o quê, colaborar com prefeitura, com cidade, com não sei o quê, não sei o quê. Discordo desse tipo de patrulhamento, mais uma vez, dentro do conselho da cidade. Até parece que as pessoas que estão aqui, eu, inclusive, faço um esforço tremendo, né? Depois de tanto ser cobrada no distrito para assumir essa gestão aqui, para, inclusive, não ter faltado nenhuma reunião, né, do conselho. Então, aqui ninguém está contra a cidade, contra a prefeitura, porque uma coisa é a prefeitura, o órgão e a administração, outra coisa é o município, né? Então, quem quer ser vassalo, seja vassalo, quem quer ser puxa-saco, que puxe o saco. Agora, não cabe mais, pelo amor de Deus, vir ao conselho da cidade, fazer patrulhamento e dizer como é que a gente tem que agir, inclusive
sugerindo que quem critica, quem cobra, quer o mal da cidade, né, não quer colaborar com o município. Então, quero repelir esse tipo de colocação para deixar registrado na ata da nossa reunião ordinária. Até porque as críticas que eu, por exemplo, trago aqui, ontem eu estava reunida, por exemplo, com o meu distrito, né? As críticas que eu trago aqui são totalmente provadas. Nós temos empreendimentos licenciados pela prefeitura que estão jogando esgoto na rede pluvial. Nós temos empreendimentos licenciados pela prefeitura que ocuparam 100% do terreno, que a gente não sabe onde é que eles vão colocar a sua própria rede de esgoto, porque não tem rede de esgoto no nosso distrito. Então, é óbvio que a prefeitura faz uma exigência de licenciamento para os edifícios, para as regiões onde não tem a rede coletora de esgoto. Mas onde que esse prédio que ocupa 100% do terreno coloca esse esgoto? Tanto é que nós temos um caso aqui em Cacupé, e agora vamos ter outro caso no Centrinho de Santo Antônio, tá? Nós temos um caso em Cacupé em que o condomínio ocupou 100% do lote, foi licenciado, tem a BITSE, nós não temos rede coletora de esgoto. Ah, não, ele fez um tratamento próprio antes de jogar na rede pluvial e a prefeitura lavrou o alvará, lavrou a BITS, está tudo certinho. De vez em quando, nós temos o caminhão, o sugão de esgoto na frente do condomínio que ele tem que esvaziar, né? A fossa não tem escoamento do esgoto do condomínio. Todo licenciado pela prefeitura. Então, assim, não vamos falar que empreendimento... E, às vezes, o que eu digo não é nem o processo anterior de licenciamento da prefeitura que é falho, é o posterior. Porque nós sabemos que tem muita gente de má fé. O que tem de gente, inclusive no meu condomínio, que é de alto padrão, pessoas que aprovaram um projeto para construir de 300 metros quadrados e constrói 600 metros quadrados. Está pagando 300 metros quadrados a menos de PTU. Então, a prefeitura não exerce a fiscalização posterior, né? A mesma coisa em condomínio, em prédio. Tem prédio que pega a BITSE para fazer 2 pavimentos e faz 4. Não paga outorga, não paga índice extra, a prefeitura não fiscaliza o que ele faz depois. Muita gente pega a BITSE e depois aumenta a construção. E a prefeitura está perdendo dinheiro com isso porque a fiscalização não vem posterior, né? E aí o cidadão de má fé, né, aproveita-se da omissão da prefeitura e prejudica a cidade, né? Porque isso é um prejuízo para nós. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, porque essa questão do esgoto, ela é crucial aqui para o meu distrito. Ela é inegociável. Tá? Nós temos várias denúncias à prefeitura e a prefeitura não veio tomar providência com o lançamento de esgoto na rede pluvial. Aqui em Santo Antônio e em Sambaqui. Nós temos, inclusive, as denúncias são feitas protocoladas. Nós temos o protocolo. E a prefeitura não dá continuidade na fiscalização. Isso é muito sério para nós, né? Por fim, só para encerrar, porque essa questão para juntar, inclusive, com o que foi dito hoje pelo IBGE. Florianópolis se arroga o título de como é que se diz? De capital do Mercosul. Não é, gente. Está muito longe. E, assim, da forma como está indo esse crescimento desordenado e a falta de fiscalização da prefeitura vai só piorar. Estou falando isso porque eu estive agora recentemente fazendo no Peru agora nas férias, todo o Império Inca lá, Cusco, né, Machu Picchu, Vale Sagrado, Vale Sul, aquilo sim daria para dizer que é a capital do Mercosul, porque o mundo inteiro estava lá fazendo turismo. E nós que temos 1000 vezes mais capacidade econômica e logística, né, não sequer chegamos perto do que eles fazem lá, porque a logística de turismo deles é uma coisa absurda,
né? Então, assim, tem muita coisa para se discutir e vamos começar, e a gente não pode começar a discutir crescimento da cidade sem esse tipo de planejamento, sem discutir o esgoto. Quero deixar registrado aqui. Teve uma outra coisa que eu passei para o meu grupo, o pessoal reclamou. Falaram na reunião passada que a culpa do esgoto é do centro histórico da cidade. Não. O esgoto que nós temos em Sambaqui é de morador e é do rio Papaquara. O esgoto de Jurerê Internacional na praia, a poluição do rio da praia é de um determinado clube lá que joga o seu esgoto naquele riozinho lá que vai para a praia. Esgoto de Canasvieiras é de morador e vai para a praia, de morador, não vem do centro da cidade. Então, tem que deixar isso, gostaria de deixar isso registrado na ata da reunião ordinária. Muito obrigada. Obrigado, Esther. Jorge? Ô, Rafael, invocando aí o artigo 12 do Regimento Interno, eu queria... A gente tem que propor, né, os itens da próxima pauta. Bom, você já propôs um aí, né, que é a... Eu ia tocar nesse assunto agora. A minha proposição era justamente, conforme a gente discutiu na última reunião, trazer o engenheiro Bruno, né, o nosso superintendente de saneamento básico, e atualmente ele é interino, presidente da Floran, para fazer a apresentação do programa Pacto pelo Saneamento, trazendo os detalhes do programa e dos dados da situação do saneamento básico, né, e a estratégia da atual gestão com relação a isso, né, e, né, seria o principal item da pauta, junto com a apresentação da Camila com relação ao FMDU. A minha proposta é que seja no dia 20, segunda-feira, dia 20 de novembro. Tá? Queria ver se encaixava em alguma aí, que eu estou desde o início do ano pedindo aí o cadastro técnico multifinalitário, que inclusive, a propósito da fala da Esther, né, é muito importante saber também a frequência de atualização, né, que é para a gente esses problemas. A gente vai ter mais, a gente tem a reunião de novembro e vai ter uma reunião de dezembro. Talvez a gente possa pautar para a reunião ordinária de dezembro, a gente falar sobre o cadastro multifinalitário. Ok. Getúlio. Hélio? Bom, nesse tema aí, eu gostaria de deixar uma sugestão de pauta. Talvez seja oportuno apresentar aqui a Operação Verão, como é que está organizando a Operação Verão para essa próxima temporada, para que todos pudessem tomar conhecimento, né? Acho que era interessante fazer essa apresentação para os conselheiros aqui. Fica a minha sugestão. Peço para vocês sugerirem formalmente por e-mail, até para a gente deixar o João já entrar em contato, ver a disponibilidade dos responsáveis pela Operação Verão também, né, de repente. Operação Verão é uma apresentação mais rápida, talvez seja possível, sim. Tem outra pauta que é interessante também, eu gostaria de trazer ainda esse ano, que é a questão da estratégia de habitação de interesse social, que a gente está construindo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para captação de recursos, com foco, né, na produção. O prefeito aí tem uma meta de viabilizar a produção de 3.000 habitações de interesse social, então, junto ao Banco Interamericano, eu quero ver se eu trago ainda esse ano, de repente, junto em dezembro, na nossa reunião ordinária de dezembro, tá? Então, vocês podem fazer a solicitação por e-mail de pautas. Tá? De repente, a gente tem pauta suficiente para fazer 2 reuniões ordinárias, não tem problema, a gente convoca 2 reuniões ordinárias, tá, pessoal? Importante dizer também que a gente tentou fazer uma reunião presencial, mas acho que ficou mais fácil para todos os conselheiros online, né, para todos estarem presentes. Então, vamos continuar nessa pegada aí para as próximas reuniões do ano. Certo? Agradecendo a presença de todos, especialmente... Rafael, com relação a essa questão de reunião presencial ou online, claro que se vocês colocarem para escolher, a maioria vai escolher online. Agora, se a prefeitura disser, não, esta aqui ordinária vai ter que ser presencial, todo mundo vai todo mundo vai sair de casa e vai lá, vai sair do trabalho e vai lá. Mas se coloca para opção, é óbvio. É que a gente gostaria de ter feito híbrida, tá, Esther? Até.
né, para possibilitar a participação de todas, mas infelizmente eu estou aqui no nosso setor de comunicação, eu estou sem transmissão ao vivo, então não consegui, então teria que ser um ou outro, né, por isso que eu fiz a possibilidade. Se a prefeitura determina, olha, a ordinária vai ser presencial, todo mundo vai ter que ir lá presencial. E agora, se vocês colocam... Vamos tentar fechar esse ano no formato que está, e no ano que vem a gente volta com a presencial, vamos fazer uma tentativa de fazer presencial daí. Tá? Hélio? Em relação a isso, eu acho que foi importante vocês fazerem uma enquete, porque torna uma decisão democrática e não impositiva, né? Sim. Então, é lógico que nós todos, conselheiros, temos um compromisso, uma responsabilidade com o Conselho da Cidade, se for online, se for presencial, mas se para a maioria está facilitando o online, eu acho que tem que realmente coletar a vontade da maioria aí para poder manter da forma que a maioria pode estar presente, né? Processo Beleza, democrático. Hélio. Obrigado. Agradecendo a ti e a todos os conselheiros que estão presentes hoje, né? Desejar uma boa semana, um bom feriado a todos e nos encontramos de forma ordinária no dia 20 de novembro. Tá certo? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí. Até a próxima. Boa tarde, a pessoal. todos.